aí pessoal, tudo bem? Gente, nós temos um assunto hoje muito bacana para falar. E esse assunto é a área de círculo, tudo bem? A gente falou sobre a área de polígonos e agora a gente vai complementar com as áreas dos círculos, fechou? Tanto dos círculos quanto as partes de um círculo. Mas antes eu queria falar um pouco sobre circunferência. Eu queria ler esse textinho que vocês estão vendo aí, que fala um pouco sobre a importância desse estudo que a gente vai fazer hoje, tá? Ele fala assim, ó, os estudos relacionados à geometria são responsáveis pela análise das formas encontradas na natureza. Tais estudos formulam expressões matemáticas capazes de calcular o perímetro, a área, o volume e outras partes dos objetos. Nessa aula, iremos estudar um tema muito importante relativo à geometria plana, que é a área do círculo. E se você olhar aqui do lado, gente, tem uma figura de um jamaicano, que é o Jimmy Cliff, que eu adoro, do reggae mundial. E aqui a capa dele foi feita somente de círculos. Olha que legal, gente. Vocês estão vendo? E aí, vamos conversar um pouco sobre os elementos de uma circunferência que eu já havia falado com vocês. Por exemplo, isso aqui que eu vou falar para vocês é uma cordinha. Do lado tem uma das maiores cordinhas, que é o diâmetro. E lembra que o diâmetro é formado por dois raios, tá bom? Agora, a circunferência também tem o que a gente chama de arco, né? Que é um teco dela, que é relacionado a um ângulo central, lembra? Ângulo central e ângulo inscrito. O arco, ele tem tanto a parte maior quanto a parte menor, como vocês podem ver aqui. Mas o legal é que eu posso pegar esse arco e cortar em várias partes, ó. Várias partes. Nesse caso aqui, ó, eu cortei em 360 partes. E eu vou mostrar para vocês o que significa isso na matemática, tá? Dá uma olhada aí, ó, na construção dessas 10 partes sendo picotadas, como eu mostrei aqui, ó, a partir do centro. Eu cortei esse 0 a 10 em 10 partes. Uma parte dessa é chamado de grau, gente. Então, o que é o grau? O grau é uma maneira de calcular medidas de ângulos centrais, tá? Tem várias formas. A medida de arco pode ser grau, pode ser radiano, pode ser dedão, pode ser o que for. Pode ser, sei lá, gente, garrafinha. Tem várias maneiras, tá? Mas o grau e o radiano são as mais famosonas, as que são mais usadas. Por quê? Primeiro que o grau é uma parte de 360 da circunferência. E por que 360? Porque historicamente, antigamente diziam que um ano era dividido em 360 dias e não 365. E aí eles atribuíram um dia para cada parte. Olha que bonitinho, né? Antiguidade clássica dos gregos. Mas aí isso se programou, continuou e as pessoas deixaram assim, 360, tá bom? Então o grau é uma medida muito bacana. Mas existem outras, né? E no caso que eu vou mostrar agora é o radiano. Agora, gente, eu não sei porquê, vocês têm uma puta dificuldade de fazer isso na escola. Mas eu vou mostrar para vocês algo que é bem simples, tudo bem? O que é o radiano? O radiano é você pegar a circunferência, ó, e colocar aqui, ó, pegar o raio, na verdade, e colocar na circunferência, ó. Quando você pegar o raio e colocar na circunferência, você vai fazer um ângulo, essa abertura aqui alfa. Essa abertura, gente, ela não enxerga, ela não olha um raio. Essa abertura aqui, olha, um raio, ela é chamada de um radiano. Então, o que é um radiano? É a abertura formada por um raio na circunferência. Super simples, é isso, gente, tá? E aí você pode chamar que a medida do ângulo alfa em radiano é um rad. Rad é como se escreve radiano, tudo bem? Bom, vamos fazer o seguinte, por exemplo aqui, ó. Essa abertura aqui tem 1,5 R. O que significa 1,5 raio? Significa que eu peguei esse R e deu 1,5, tá bom? Então o que eu posso dizer para vocês? Que se aqui cabe 1,5 raios, significa que essa medida é de 1,5 radianos, tudo bem? Beleza? Então a medida do ângulo alfa em radianos é 1,5. Ó, na aula ao vivo de sexta-feira, a gente vai falar bastante sobre isso, então não perca, tudo bem? Então, como é que eu posso, então, calcular em si o comprimento do radiano? Gente, calcular o comprimento, basta dividir o comprimento dessa abertura do arco pelo raio. Se você divide o comprimento da abertura pelo raio, você tem a medida em radianos, tudo bem? A gente vai fazer um bate-papo ao vivo depois, tá bom? Bom, se eu der uma volta completa, o comprimento pelo raio é a medida em radianos disso aqui. E vocês não vão acreditar. O comprimento é 2πr de uma circunferência, tudo bem? Dividido pelo raio, você tem que o ângulo aqui em radiano é 2π radianos, tudo bem? É de uma circunferência inteira. Um exemplo, vai. Aqui o arco tem 10,8 centímetros, beleza? E o raio tem 9. Sabe o que eu quero de vocês?
que vocês calculem a medida em radiano. Ué, basta pegar o comprimento de 10,8 e dividir por 9. O comprimento pelo raio vai dar a medida em radiano, que é 1,2. Não é simples, galera? Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou dar outro exemplo, vamos ver se vai ser legal. Ó, o arco AB da figura tem medida 30 graus. E o raio da circunferência é de 4 centímetros. Quanto vale o comprimento do arco AB? Ixi, mas professor, agora está em graus. Então, a gente tem que fazer uma relação entre ângulo e comprimento. 360 graus tem um comprimento de 2πr, não tem? Então, 30 graus tem um comprimento de quanto? De x. Você vai fazer uma regra de 3. 360 é o comprimento total, 30 é comprimento x. Quando você fizer essa regra de 3, vai dar exatamente 2π sobre 3, que é aproximadamente 2,1. Por quê? Porque π é aproximadamente 3,14, tá bom? Só para vocês entenderem, 360 está para 2πr, assim como 30 está para x, e você tem uma relação, tá bom? Gente, uma outra ideia, ó, pega essa ideia aqui, que é a ideia de 40 centímetros o comprimento. Agora não está mais em grau, está em centímetros, tudo bem? E eu pergunto para você qual é a medida do ângulo alfa. Tá legal? Então dá uma olhada. 40 centímetros é o comprimento. E você sabe que o comprimento sobre raio é a medida do ângulo alfa. Tudo bem? Só que o alfa mede 5 radianos. E ele quer o raio. Então no lugar do alfa você vai pôr 5. O comprimento você sabe que é 40. Sobre o raio você vai ter o quê? Uma equaçãozinha. Se você resolver essa equação, o raio vai ser 8 centímetros. Tá bom? Pessoal, eu vou fazer uma animaçãozinha. Vamos dar uma olhada do radiano de uma forma mais legal. Tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Espera aí. Pessoal, dá uma olhadinha aí nessa apresentação que eu fiz. Ó, primeiro, você viu? Aqui eu tenho uma circunferência que vai virar um círculo, certo? Aí, o que você vai fazer? A gente vai pegar o centro, vai ligar o raio, ó. Vai ligar outro raio, beleza? E aí você vai formar uma abertura. Essa abertura é de 1 radiano quando você pega o raio, ó, e encaixa bonitinho na circunferência, tudo bem? E aí não importa, ó, se você estender e estender, olha que legal, você vai pegar a medida do raio e vai colocar e vai ter o mesmo radiano. Então você viu que a abertura, 1 radiano, ela é fixa, ó, ela se movimenta de forma nenhuma, porque o raio ele aumenta de acordo com o arco, eles aumentam na mesma proporção. Se eu crescer, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar 2 radianos quando eu pegar um raio, ó, colocar aqui, colocar outro, ó que coisa mais linda, e aí você tem o quê? 2 raios, 2 radianos, tudo bem? E se eu continuar e dar uma volta inteira, o que vai acontecer? Ó, você tem a volta inteira, que é 2π radiano. Por que 2? Porque cabem aproximadamente 6,28 raios na circunferência. Vamos ver? Olha que legal, ó. Você tem 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o tequinho, ó, um teco que eu vou cortar, que é esse laranjinha aí, ó. Esse tequinho é 0,28. Então, gente, foi descoberto que cabem 6,28 raios numa circunferência. Não importa o tamanho dela. 6,28 é o quê? É 2 vezes o 3,14, né? Por isso que a gente chama o 3,14 de π. Tudo bem, gente? Ó, 6,28 vai ser 2π, beleza? Então, o π, na verdade, ele é um valor que se chama comprimento de circunferência. É 3,14 para se calcular o comprimento, tá? Na aula ao vivo eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas já vão notando que o 3,14 nasceu daqui, ó. Cabe 6,28 raios na circunferência, não importa qual, e a metade é 3,14, tudo bem? Essa é uma ideia bem legal. E aí, o que você pode ter sobre isso? Várias ideias sobre o estudo da circunferência e do radiano. Fechou? Beleza? Então vamos continuar lá nos... Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre conversões, né? Como é que a gente pode converter as unidades de radiano para grau ou de grau para radiano. Lembrando que elas não são medidas iguais. Elas são medidas que calculam a mesma coisa, que é a abertura de arco, tudo bem? Por exemplo, ó, se eu pegar um arco completo de 360 graus, quanto que é a medida em radianos? Lembra? 360 graus é inteiro, que é 2π, como eu mostrei. Tá, e se for a meia volta? Não, meia volta é 180, que vai valer quanto? Π. Então, π é a metade, são 3,14 raios, lembra?
Então são 3 a 14 radianos, ou pi. Bom, e se for um quarto de volta? Gente, um quarto de volta é pegar e dividir por 4 o 360. Logo, você vai dividir por 4 o 2π, que vai dar π sobre 2. Olha, isso você não precisa nem de regra de 3, gente. É só montar aqui, ó, um olhar. E o arco nulo, que na verdade é 0 graus, também vai ser 0 radianos. Tudo bem? Beleza, gente? E aí, transformando as unidades de medida, é só você pensar que 180 corresponde a π radianos. E ó, não faltem na aula presencial que faremos um truque legal sobre isso, tá bom? Gente, agora vamos falar sobre o círculo? O círculo é determinado de acordo com o aumento do número de lados de um polígono. Ó, você vai aumentando o número de lados de um polígono regular, você vai aumentando tanto, que você tem um círculo. Tudo bem? Beleza? Então, um círculo, na verdade, gente, ele é rodeado por uma fronteira que é a circunferência, tá bom? Inclusive, eu tenho uma dica cultural. Tem um videozinho, na verdade, eu acho que é um desenho que tem no YouTube, se chama Fatland, ou Fatland, tá? É um videozinho bem legal, eu quero que vocês assistam, porque fala sobre um mundo formado por figuras geométricas. E cada lado, quanto maior o número de lados da figura regular, mais importante ele é na conjuntura social, né? Então assistam, o círculo é o cara fodão, porque ele tem infinitos lados, tá? E a gente vai discutir isso agora, quer ver? Antes de mais nada, você sabe que tem o raio seu diâmetro e que, ó, você vai aumentando aqui o número de lados de um polígono que está inscrito e você vai formando cada vez mais, ó, um polígono inscrito. Então, olha que legal, ó, dá uma olhada para a gente calcular a área, que bacana. Como é que a gente vai aprender a calcular a área do círculo? Dá uma olhada nesse triângulo aqui, ó. Ele tem a base A, a altura H. Então a área desse cara é base vezes altura sobre 2, concorda? Só que olha que legal, ó. Se você tem muitos lados, eu vou chamar de N, a área desse cara, desse polígono, não é N vezes a área do triângulo? Então, eu posso falar que a área do polígono é N vezes a base, que é A, vezes a altura H, dividido por 2, tudo bem? Então, olha que legal, a área desse polígono é A vezes H dividido por 2, vezes N, que é o número de lados, tudo bem? Só que, gente, N vezes A vezes N, é o quê? O valor do perímetro do polígono, não é? Porque é A vezes a quantidade de lados. Então, N vezes A é o perímetro. A altura é a altura do triângulo e raio é o raio do círculo, beleza? Então, quem é a área do polígono? É o perímetro do polígono vezes a altura sobre 2, porque N vezes A é o perímetro, tá bom? Então, grava isso, ó. A área desse polígono é o perímetro do polígono vezes a altura sobre 2, tá bom? Por que eu tô falando isso? Gente, e se eu diminuir muito a medida do ladinho, a ponto de o ladinho formar a circunferência? Eu ter muitos triângulos aqui, como esse, ó. Se eu tiver muitos triângulos, vocês concordam que o perímetro vai ser a medida do comprimento da circunferência, que vai ser 2πr? Então, olha o que vai acontecer. O perímetro vai ser 2πr. E aí a fórmula, como a gente sabe, que é a área do círculo, na verdade, da figura que está aqui. Mas se eu diminuir muito o ladinho a ponto de ficar bem pequeno, eu tenho quase o círculo, não tenho? Então, como vai ser essa área desse polígono que vai ser o círculo? Vai ser o perímetro do polígono vezes o raio sobre 2. Por que o raio sobre 2? Porque a altura agora, gente, a altura, ó, vai ser o próprio raio, porque está tão pequenininho que a altura vai ser o raio. Então, como vai ficar a área do círculo? 2πr vezes r sobre 2. 2πr é o perímetro do polígono vezes r sobre 2. Que isso aqui vai acontecer? Isso vai dar a área do círculo, que é πr ao quadrado. Tudo bem? Essa é uma das maneiras da gente provar a área do círculo. Vai ter uma outra maneira que eu vou provar na aula amanhã. Tudo bem? Na aula de sexta-feira. Fechou? Então, vamos lá continuar sobre isso. Para a gente gravar, fechar a aula e cravar tudo, a área do círculo, então, vai ser sempre πr ao quadrado. Grifa isso, a área do círculo vai ser sempre πr ao quadrado, combinado? A gente vai falar um pouco disso na aula de amanhã e a gente também vai resolver alguns exercícios. Por quê? Porque não basta só saber a área do círculo, tem que saber a área das suas partes também, que a gente vai falar no videozinho que eu vou apresentar agora para vocês, tá bom? Então vamos lá e até já, gente! Bom, queridos, agora que vocês já entenderam basicamente como funciona o comprimento de uma circunferência e a área de um círculo, agora eu queria falar algumas coisas sobre as partes de um círculo e como se calcula a área de alguma delas, tudo bem? Por exemplo, dá uma olhada aqui no círculo. O círculo, como a gente comentou,
A área dele é πr ao quadrado, π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o π, por exemplo, é um valor aproximadamente de 3,14. Por que aproximadamente? Porque ele é um número irracional, tudo bem? Agora, olha essa figura aqui. Essa figura que eu estou colocando aqui na lousa, ela tem um nome, ela se chama setor circular, tudo bem? Eu não vou pôr circular porque aqui é circular, circular e circular, tudo bem? Mas é um setor circular. E qual é a característica principal de um setor circular? Ele é um teco. Ele é uma partezinha do círculo, concorda? E uma partezinha de um ângulo qualquer, que nesse caso, por exemplo, eu posso chamar de alfa. Tudo bem? Então aqui, ó, eu fecho um setor circular. Esse setor tem o ângulo alfa. E como é que eu calculo a área dele? Gente, a área de um setor circular é alfa vezes πr ao quadrado dividido por 360. Aí você fala, nossa, professor, eu tenho que decorar isso? Jamais! Você não tem que decorar isso, você tem que entender uma coisa, ó. Quer ver? Dá uma olhada nesse quadro aqui que eu fiz. Você tem que entender que existe uma relação de proporcionalidade. Quer ver? A proporção significa que πr quadrado é a área de um círculo para um ângulo de 360. Assim como a área do setor está para um ângulo alfa, que eu não sei. Então, ó, πr ao quadrado 360, área do setor alfa, multiplica em cruz, passa o alfa multiplicando, a área do setor vai virar alfa vezes πr ao quadrado sobre 360. Então você pode fazer uma regra de 3 a partir de uma proporção. Ó, área total, ângulo total, área que eu quero, ângulo que eu tenho. Tudo bem? E aí você consegue chegar nessa relação, que vocês não precisam decorar, tá bom? Uma outra coisa que eu adoro é essa figura aqui, ó, que parece uma lua. O nome dessa figura é segmento circular. Deixa eu pôr circular aqui, só para vocês saberem que é circular. Então aqui é um segmento circular, tudo bem? E como é que eu calculo a área do segmento circular? Gente, segmento circular também é chamado de luna, ou lua, né? Porque parece uma lua, não parece? Como é que fica para achar a área do segmento circular? Ué, a área do segmento circular é a área desse triângulo aqui que eu vou desenhar para vocês, ó. Esse triângulo aqui, tudo bem? Esse triângulo. Aí, o que você faz para achar? É a área do setor, ó, até inverti aqui, ó, menos a área do triângulo. Então, anota essa ideia. É a área do setor, claro, gente, tem aqui um ângulo alfa, certo? Então, é a área do setor, que você já sabe, menos a área do triângulo aqui. Aí, como é que eu calculo a área desse triângulo? Gente, aqui é raio, aqui é raio. Aí, você pode calcular a área do triângulo da seguinte forma. A área do triângulo é meio, lembra? De AB seno do ângulo alfa. Tudo bem? Mas, nesse caso, a área do triângulo é meio de AB, que vai ser R vezes R ao quadrado, seno do ângulo alfa. Então, você pode calcular dessa forma, ó. AB seno ângulo alfa. Ó, é essa fórmula aqui, tudo bem? E aí, claro, vocês também não precisam decorar, porque a fórmula do, lembra? Meio de AB seno do ângulo alfa. Tranquilo? Então, aqui você tem a relação. A área do setor menos a área do triângulo é a área do segmento. E, por último, a área dessa figura aqui, que é a coroa circular. E a coroa circular, gente, ela tem o rainho, que é o raio do círculo menor, mas tem o raião, que é esse aqui, que é o raio do círculo maior. Então, como é que faz para achar a área dessa coroa circular? A área da coroa é πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Como assim? Gente, é a área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Tira, fica esse cara aqui, que é uma coroa circular mesmo, tudo bem? E claro, você pode fazer até um jeito diferente. Colocar o π em evidência, que nem aqui, ó. A área da coroa é π em evidência, que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado, tudo bem? Ó, r ao quadrado menos r ao quadrado. E aí você tem as 4 principais figuras que a gente estuda bastante, as áreas que contemplam essa matéria que envolve círculos e suas partes, tá bom? Então vamos lá, um abraço. Tchau, tchau, gente. Bons estudos.